Sobre fundo branco com bordas nas cores amarelo, verde, azul e laranja, no topo, em letras pretas, Ministério da Cultura apresenta Arte 1 Educativo. Ao centro, em letras laranja com contorno preto, Oficinas de Experiência Artística. Abaixo, Mantenedor, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet e Unisis. Realização, Instituto Arte 1 de Cultura e Ministério da Cultura. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Em uma cozinha, uma mulher negra de pele clara com cabelos cacheados, curtos e pretos. Ela usa um piercing no septo, brincos e uma blusa de lã vermelha. Olá, meu nome é Paula e eu vou acompanhar vocês hoje na atividade Brincar o Vermelho. Qual será o cheiro, a textura da cor vermelha? Será que ela tem som? Nessa atividade, convidamos pessoas adultas que cuidam e convivem com bebês a aprenderem algumas receitas que podem estimular os sentidos das crianças pequenas. Aqui escolhemos brincar com a beterraba. Paula segura uma beterraba, pois ela é um dos vegetais mais fáceis de extrair pigmento. Vamos começar? Nossas receitas de hoje são 100% vegetais. A gente vai tirar o pigmento de beterrabas por meio de um suco concentrado. E as nossas bases vão ser farinha de trigo. Ela mostra os ingredientes: sagu e aquafaba, que é a água de cozimento do grão de bico. A gente vai começar então com uma tinta de grude de farinha. A cada 2 copos de suco concentrado de beterraba, a gente usa aproximadamente 1 colher cheia de farinha de trigo. As receitas são muito no olho, mas a gente vai mostrar a textura logo mais. Ela coloca os ingredientes em uma pequena panela que está ao fogo. Ela mexe a mistura na panela com uma colher. Não esquece de mexer para não empelotar. E o concentrado de beterraba, esse aqui eu fiz com uma beterraba pequena para 2 copos de água. Na panela, o concentrado de beterraba está levemente viscoso. Aqui eu acabei colocando 1 colher a mais de farinha. Depois que levantar a fervura, a gente pode esperar uns minutinhos até o cozimento finalizar. Ele tá assim, mas depois que esfriar ele vai engrossar um pouquinho mais. Você pode cozinhar um pouco mais se você quiser uma textura um pouco mais sólida, tipo uma papinha. Depende do material que você vai oferecer para a criança. Se vai ser colher, se vai ser pincel, se vai ser uma seringa plástica, se vai ser uma colher de pau. Vai da criatividade do material que vocês tiverem disponíveis depois. Esse aqui eu vou deixar descansando enquanto a gente vai para o próximo preparo. Enquanto a nossa tinta descansa, aqui vão algumas alternativas, caso a sua criança seja celíaca ou intolerante à farinha de trigo branca refinada. A gente pode fazer a tinta também com amido de milho ou também com polvilho, doce ou azedo. Pode ser que dê alguma mudança no brilho, na textura, mas vocês também vão chegar num resultado bastante parecido. E agora, nosso próximo preparo é confetes coloridos com sagu. Ela segura uma xícara de vidro com sagu. A gente vai aproveitar o mesmo suco da beterraba. Como estamos trabalhando apenas com a cor vermelha, para pigmentar o nosso sagu. Ela coloca o sagu em um pote onde está o pigmento e balança. A partir daqui você tem 2 opções. Você pode deixar de molho e ele vai criar uma baba que também pode virar uma outra tinta divertida, ou você pode peneirar e usar as bolinhas soltas. Ela coloca uma peneira sobre um vasilhame branco e despeja as bolinhas de sagu sobre a peneira. Ela separa as bolinhas na peneira com as pontas dos dedos. O sagu vai ficar meio úmido. Se você tiver tempo, você pode espalhar ele para uma assadeira e deixar ele secar, ou você pode usar ele assim mesmo, que ele vai ter a pigmentação e também vai ser bem divertido. Para o nosso terceiro preparo, a gente vai fazer uma espuma vermelha. Aí a gente tem que fazer já um preparo de aquafaba, que é a água de cozimento do grão de bico. Separa o grão de bico, deixa de molho de um dia para o outro, preferencialmente. Aí você pode usar 1 copo de grão de bico,
para 5 ou 6 copos de água com uma beterraba inteira dentro. A gente quer que sobre um pouco mais de água para a gente usar no nosso preparo. O ideal é que esse líquido esteja gelado na hora da gente bater. Ele vai formar como se fossem clara em neves, só que vegetal. Paula despeja o líquido do pote em uma batedeira branca. E assim como clara em neve, pode ser que esse processo demore um pouquinho. A consistência da espuma vai depender um pouco da quantidade de água para a quantidade de grão de bico. Também vai depender do quão antes você fez o preparo. Quanto mais curtido tiver esse líquido, mais ele vai criar uma espuma mais densa. E uma dica também é você usar aquele líquido do grão de bico de caixinha, caso você esteja com pressa em casa, e pode usar umas gotinhas de corante alimentício, que você vai chegar também num resultado parecido. Hoje a nossa vai ficar em ponto de espuma, vai ficar um pouco mais líquida, mas já vai estar apropriada para a brincadeira das crianças. Essa espuma ela tem uma duração pequena, então é bom fazer esse preparo logo na hora da brincadeira começar. Quando a gente faz atividades presenciais, toda essa parte é a parte que o público não vê, que a gente faz lá em casa. Mas você vai ter algumas dessas texturas disponíveis para brincar com a sua criança na sua casa, na escola ou no espaço onde você estiver pensando em fazer. A espuma, como eu comentei, ela vai começar a liquefazer, ela vai se transformar em líquido novamente, então é importante fazer ela logo no momento da brincadeira. A tinta, você já pode armazenar por mais tempo na geladeira. Lembrando que como ela é feita à base de alimentos, é importante também cuidar do armazenamento adequado dela. Não armazenar por muito tempo, no máximo 3 dias. E a gente tem aqui o nosso sagu. Esse talvez é melhor também fazer na hora da atividade. Se você quiser secar ao sol, ele vai também ficar um pouco mais soltinho e vocês podem brincar por um pouquinho mais de tempo. Mais líquido assim, ele também pode começar a apodrecer. Todos são comestíveis. Não sei se é gostoso, mas estão disponíveis para experimentação integral dos bebês. Depois das tintas prontas, a gente vai para as nossas ferramentas. A gente pode usar os tradicionais pincéis. Paula está atrás de uma bancada. Ela pega uma folha branca e coloca sobre a bancada. Molha o pincel com a tinta de beterraba e dá pinceladas na folha branca. Ela molha o pincel na espuma de beterraba e pincela a folha. Ela pega com o pincel algumas bolinhas de sagu e passa sobre a folha. O nosso sagu já começa a ficar complicado. Como a gente pode oferecer outros tipos de ferramenta para as crianças, como colheres e o que mais você tiver em casa. Seringas plásticas, colheres de pau, conchas ou mesmo as mãos podem ser uma ótima ferramenta de pintura para os bebês. No chão, Paula está sentada com as Depois pernas de preparar cruzadas. nossas tintas À frente da e mulher há escolher grandes nossas tecidos ferramentas, nas a cores gente vermelho prepara e um azul. espaço. É importante ser um lugar seguro e confortável para você e para a criança. A gente aqui colocou um colchonete de ginástica por baixo, um papel craft para não se preocupar com a bagunça e colocou um tapete maior por baixo ainda para a gente se sentar próximo à criança enquanto ela está em atividade. Além de uma organização segura do espaço, é importante também pensar de forma criativa, construir um contexto investigativo. A gente tem as nossas tintas, que aí na sua casa você pode colocar em outros recipientes, como potes plásticos, pratos, cuias, cumbucas, etc. As nossas ferramentas. E podemos também pensar em texturas, Ela pega uma rosa vermelha, odores, cheira e passa para as pétalas no complementar a rosto. brincadeira dessa criança. A gente também pode construir estratégias de vínculo, de relação com a criança, por meio de brincadeiras, cantigas.
Podem ser referências da sua bagagem, que você traga da sua infância, do seu gosto musical, da cultura popular, dos espaços por onde você passa, mas que promova a relação entre você e essa criança no momento do brincar. Eu tava forrando a cama. Paula coloca um tule vermelho sobre os objetos dispostos no chão. Amor, Ela despeja pétalas cor-de-rosa sobre o tecido. Tela dividida em dois. À esquerda, mulher de pele clara com cabelos pretos, lisos e curtos. À direita, créditos. Olá, eu sou Edna e este vídeo que acabou de assistir faz parte do programa Artium Educativo. Este programa visa a formação de professoras e educadores sobre arte e educação. Ele é gratuito, sem fins lucrativos, e se você tiver alguma sugestão ou crítica ou dúvida, nos envie nos comentários. Compartilhe e eu agradeço a sua participação.